Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor lhe disse: levanta-te, unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha. E restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz,
felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista.
Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim ao mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação.
Irmãos e irmãs, já que o nosso Evangelho de hoje relata a cura do cego de nascença, isso nos dá a oportunidade de falarmos de um tema que é muito próprio de toda a nossa vida espiritual e muito oportuno para ser falado, para ser refletido neste tempo da Quaresma. Eu quero falar então da cegueira espiritual. E eu não estou sendo o primeiro e nem teria tanta capacidade para isso, de fazer a relação entre a cegueira física e a cegueira espiritual. Quem fez esta relação por primeiro foi nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho, quando ele diz: eu vim ao mundo para fazer um julgamento. Aqueles que não veem passam a ver, e aqueles que pensam que veem estão cegos. Ou seja, o próprio Jesus está fazendo esta relação entre a cegueira física e a cegueira espiritual. Porque o que o Evangelho aqui nos mostra é que todos os outros personagens aqui presentes no relato do evangelista padeciam de cegueira espiritual. O único que era cego fisicamente passou a ver fisicamente e espiritualmente. Todos os outros eram cegos, estavam cegos espiritualmente, a começar com os próprios discípulos de Jesus. Eles demonstram a sua cegueira espiritual quando eles pensam, quando eles acreditam que todo o mal que chega até nós, toda dor, toda contrariedade, todo sofrimento, toda doença que chega até nós é uma punição de Deus por algum pecado que cometemos. Eles perguntam claramente a Jesus: quem foi que pecou, Senhor? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Ora, o texto sagrado aqui nos mostra também que os vizinhos do cego de nascença e aqueles que já o tinham vindo esmolar eram cegos espiritualmente, e eles demonstram, eles revelam a sua cegueira espiritual, duvidando que aquele que fora cego é o mesmo que agora está enxergando, é alguém parecido com ele, diziam os vizinhos, diziam aqueles que já o tinham visto esmolar. Não é fácil de acontecer. A gente vê uma pessoa parecida com a outra e às vezes passamos até vergonha, confundindo um com o outro. Aqui o texto sagrado nos mostra também que os fariseus eram cegos ou estavam cegos espiritualmente, e a sua cegueira espiritual é revelada quando eles não reconhecem a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Este homem não vem de Deus, disseram os fariseus. Este homem é um pecador, disseram os fariseus. Ainda mais, o texto também nos mostra que os judeus ali, de modo geral, estavam cegos espiritualmente, e eles revelam a sua cegueira espiritual, não acreditando que o cego
que agora estava curado, tinha sido antes cego. Eles não acreditaram que aquele homem tinha recuperado a vista. Também o texto nos mostra: cegos estavam espiritualmente os pais do cego que foi curado, e eles revelam a sua cegueira espiritual ao se omitirem no testemunho claro e explícito que deveriam ter dado. Diz o texto sagrado: por medo das autoridades, ele não deu uma resposta completa à pergunta que lhe fizeram. Aqui diz o texto: eles tinham medo das autoridades judaicas. Quando foram questionados, vão lá, disseram os pais, perguntem para ele, é maior de idade, ele já responde por si mesmo. Se fosse a minha mãe, ia dizer assim: já é vacinado e desmamado. Vão lá que ele responde já pelos seus atos. Também aqui nos mostra o texto sagrado a cegueira espiritual das autoridades judaicas, que revelaram a sua cegueira espiritual ao expulsarem da comunidade o cego que agora estavam curados. Ou seja, todos que declarassem que Jesus era o Messias, eles haviam prometido expulsar da comunidade. Irmãos e irmãs, vamos então para a definição. O que é a cegueira espiritual? Como nós definimos a cegueira espiritual presente em todos esses personagens aqui do Evangelho? A cegueira espiritual é a incapacidade de percebermos as verdades ou as realidades divinas. Cegueira espiritual é a incapacidade de entendermos os propósitos de Deus. Cegueira espiritual é a incapacidade de aceitar as verdades que estão no Evangelho. Cegueira espiritual é a dificuldade de enxergar, de ver e de aceitar as verdades, desde as mais simples até as mais profundas, a respeito de Deus e das coisas de Deus. Comparada com a cegueira física, a cegueira espiritual acontece no nosso coração e na nossa mente, atrapalhando ou impedindo o discernimento da vontade de Deus. Veja que até um profeta experiente como Samuel pode se deixar levar pelo seu preconceito e momentaneamente cegar-se espiritualmente. Deus o enviou para ir ungir o futuro rei de Israel. Diz aqui o nosso texto sagrado que, chegando ali na casa de Jessé em Belém, Samuel viu o primeiro filho de Jessé. E o primeiro filho de Jessé, olha que coincidência, parecia-se comigo, diz aqui o texto sagrado. Era alto, de bela aparência, tinha-se um aspecto real. Samuel olhou para ele e pensou: só falta a coroa na sua cabeça. Olha que porte elegante, olha que já está aqui a figura de um rei.
E Deus disse para ele: não se deixe impressionar pelas aparências. O homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. E não foi este que eu escolhi. Irmãos e irmãs, vamos continuar então. Quais são as causas da cegueira espiritual? A cegueira espiritual pode ser causada pelo endurecimento do nosso coração, pelo apego excessivo às nossas paixões, pelo pecado, pelo materialismo, pelas influências espirituais negativas que possamos ter tido ao longo da nossa vida, pelo orgulho, pelo preconceito, pela falta de oração, pelo apego às coisas de modo geral deste mundo. Quais são os sinais para nós percebermos em nós ou em outra pessoa a cegueira espiritual? São muitos os sinais que nos mostram a presença da cegueira espiritual. A cegueira espiritual é quando a pessoa se encontra cercada pela verdade, mas não se deixa ser afetado por ela. Nós perdemos a sensibilidade espiritual, é um sinal da cegueira espiritual. Não conseguimos discernir com clareza aquilo que temos que fazer, não temos convicção diante das escolhas que nós fazemos, e muitas pessoas estão numa cegueira espiritual tão grande que a escolha que ela faz é não escolher nada. Ela está tão cega que ela não escolhe nada. Não escolhendo nada, ela escolheu indiretamente não fazer nada. A teimosia, a falta de paz, o não reconhecer a presença, a ação e a vontade de Deus naqueles acontecimentos que se passam, que chegam até a nossa vida. A cegueira espiritual está presente quando nós temos sobre as coisas, as pessoas e os acontecimentos somente um olhar humano, somente um olhar pessoal. Quando nós avaliamos as coisas com critérios humanos, com princípios humanos, com intenções humanas, não se consegue ver, quando não se consegue ver a nossa própria realidade pecadora e sentir profundamente a necessidade de um Salvador. O apego aos pecados, aos vícios, às paixões desregradas, a ponto de não nos sentirmos livres para dizer não a elas. Tudo isso são sinais da cegueira espiritual. Distrações, dispersões com coisas insignificantes na nossa vida, quando gastamos o nosso tempo com coisas inúteis que não servem para nada, além de nos dispersar e nos tirar o foco daquilo que é importante e essencial na nossa vida, não nos deixando dedicar aquilo que é mais importante, aquilo que é prioritário. Diante de tudo isso, já podemos concluir: as consequências da cegueira espiritual são drásticas. Podemos perder a fé, podemos viver uma vida espiritual superficial, rotineira, mecânica, podemos nos afastar da vontade de Deus, podemos nos expor a situações de pecado, podemos
decidir contra a vontade de Deus. E o máximo, e o extremo, e a decisão definitiva para a cegueira espiritual é nos fechar totalmente a Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus. Ora, não podemos terminar então sem falar como que se cura a cegueira espiritual. A cegueira espiritual se cura pela conversão. A cegueira espiritual se cura por meio do processo de tirar as vendas dos nossos olhos, que nos impedem de ver claramente a Deus e a vontade de Deus. Isso envolve o exercício e a prática da humildade, da oração, do jejum e da penitência, como nós insistimos tanto neste tempo da Quaresma. Lembremos então aquele ditado tão antigo que diz: o pior cego é aquele que não quer. O pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, este ditado popular está falando da teimosia de se querer ignorar verdades e realidades que são óbvias, querendo dizer que o fato de nós nos fingirmos de cegos e negar certas realidades, tanto espirituais quanto materiais, não impede que estas realidades continuem existindo. E eu termino dizendo que às vezes, quando lemos este Evangelho da cura do cego de nascença, podemos nos impressionar tanto com a sua cegueira física, que foi curada, que não nos atentamos também para aquilo que o texto nos mostra, que aquele homem foi curado da sua cegueira física e foi curado também da sua cegueira espiritual. E eu ouso dizer, a cura da cegueira espiritual foi mais importante do que a cura física. O nosso texto sagrado aqui diz que aquele homem estava cego, fisicamente e espiritualmente. Primeiro, ele viu Jesus somente como homem. Aquele homem chamado Jesus é que me passou lama nos olhos, mandou me lavar e eu fiquei curado. Logo depois, quem foi que te curou? Ele diz, aquele homem que é um profeta. Logo a seguir ele diz, ainda na dúvida, se ele é pecador eu não sei, eu só sei que ele me abriu os olhos. Mas logo a seguir aquele homem diz, vai caindo o véu que impedia a sua visão espiritual. O cego, agora curado, diz, sabemos que Deus escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Deus escutou esse homem porque ele é piedoso e faz a vontade de Deus. E por fim, ao ver espiritualmente totalmente, ele diz, este homem veio da parte de Deus. E por fim, quando ele se encontra novamente com Jesus, Jesus se apresenta como sendo o Filho do Homem. E o cego diz, eu creio. Inclina-se e adora a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos então a Deus a cura da nossa cegueira espiritual, para, como diz São Paulo aqui na segunda leitura, podermos discernir em todo o tempo aquilo que agrada a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio